Bom, vamos começar um novo assunto, que seria a administração de capital de giro, modelo Fleurier. Esse modelo também pode ser utilizado como risco de liquidez, concessão de crédito, tem outras finalidades de curto, e o desenvolvimento desse modelo de dobramento em outros modelos também aplicável ao longo prazo. Então vamos ver como que o modelo funciona. Primeiro, vamos separar o ativo circulante e o passivo circulante em dois grupos: operacional e financeiro. Também pode ser chamado o ativo e passivo operacionais, também pode ser chamado de cíclicos. Então, vamos ver como que esse modelo funciona. O que seria um ativo circulante financeiro? Caixa, aplicação financeira, empréstimos, encargo financeiro a apropriar, dividendos a receber. São alguns exemplos. E aqui o passivo financeiro também é a mesma coisa, sendo que imposto de renda a pagar e o dividendo a pagar também fica nessa parte financeira. O duplicata descontado aqui geralmente aparece no ativo, deve ser reclassificado para o passivo. Normalmente essa conta duplicata descontada aparece reduzindo da conta de cliente. Então reclassificá-lo aqui, porque a duplicata descontada nada mais é que uma operação de crédito, né? Não é uma atividade fim da empresa, uma atividade operacional. Nos ativos e passivos operacionais, são ativos e passivos inerentes ao negócio. Um cliente, tributos a compensar, estoque, despesa antecipada, e aqui fornecedores, obrigações trabalhistas e tributárias. Depois que você reclassifica o ativo e o passivo, a gente passa a atuar com as variáveis do modelo. Esse modelo aqui tem três variáveis: capital de giro, necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria. Então, o capital de giro já é um conceito antigo. A necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria são variáveis novas introduzidas pelo modelo. Então, vamos ver como funciona aqui. Quem seria o capital de giro? Seria o ativo circulante total menos passivo circulante total aqui. A necessidade de capital de giro. Necessidade de capital de giro é o ativo operacional, essa parte aqui, menos o passivo operacional. Essa é a necessidade de capital de giro. E o saldo em tesouraria seria o capital de giro menos essa necessidade de capital de giro, ou o ativo financeiro menos o passivo financeiro, esse menos esse. Então, se você pensar bem, quem é da maneira mais pragmática, o que seria o saldo de tesouraria? É o que você tem no caixa equivalente, menos suas dívidas de curto prazo aí, de caráter financeiro também. Então seria a sobra, né, financeira que você tem depois das operações. E aí o modelo apresenta essa tabelinha com 6 modelos de risco de curto prazo. Então a gente teria lá capital de giro positivo, 3 possibilidades positivas, 3 negativas. A necessidade de capital de giro e os saldos em tesouraria. Então a primeira posição seria o capital de giro positivo, a necessidade negativa. A necessidade de capital de giro negativa é interessante, porque o seu passivo operacional, que é um passivo não oneroso, estaria financiando o seu ativo operacional. Então, uma maneira simples de entender: se você tem um comércio, o giro do seu estoque é mais rápido do que o giro do seu contas a pagar de fornecedor, levando em consideração que essa conta não teria juros, né? Estaria comprando
a prazo dos seus fornecedores sem acréscimo, aí, nenhum acréscimo de juros, senão não vale. E aí você teria que essa conta fornecedor estaria financiando o estoque. De que forma? Você compra um estoque para pagar em 30 dias e vende uma semana. E recebe, for à vista, por exemplo, recebe num prazo pequeno. Então você comprou a mercadoria, não pagou, vendeu a mercadoria e recebeu. E vai pagar depois com o dinheiro da venda e não de vendas do passado. Então isso aqui é interessante. E um saldo em tesouraria aí positivo. Seria melhor, seria uma posição chamada excelente, seria melhor. Quer dizer, o menor risco de curto prazo, o menor risco de liquidez. Agora, a segunda posição é o capital de giro positivo, que é bom. A necessidade positiva. A necessidade positiva é bom ou ruim? Depende. Se ela for muito grande, pode ser ruim. Se ela não for, pode ser bom. Então, nesse caso aqui, ó, né, o capital de giro é positivo, a necessidade é positiva, só que o capital de giro é maior do que a necessidade, que dá um saldo de tesouraria positivo. Então, essa posição é chamada de sólida. A terceira posição, capital de giro positivo, a necessidade também positiva, só que nesse caso aqui a necessidade de capital de giro cresceu muito e o saldo de tesouraria ficou maior do que o capital de giro e ficou aqui com um saldo de tesouraria negativo. Isso aqui é uma posição insatisfatória, não é bom. Teria que tomar algumas medidas corretivas. Depois a quarta posição seria negativo para o capital de giro, negativo para a necessidade. Quer dizer, a necessidade negativa é boa, só que esse negativo aqui não é grande o suficiente para gerar um saldo de tesouraria positivo. Então o saldo aqui é negativo. Então, ruim. A outra posição, a quinta, seria a péssima. Não tem adjetivo, é pior do que péssimo. Então seria pior do que ruim ainda. Por quê? Você teria o capital de giro negativo, teria necessidade positiva e o saldo de tesouraria ficaria mais negativo ainda, em tese, do que o anterior. Então seria péssimo aqui essa posição. E a última, ela é arriscada. Por quê? Porque o capital de giro é negativo, isso não é bom. A necessidade de capital de giro é negativa de uma forma que fique em valor absoluto, fica maior do que esse capital de giro negativo. Então gera um saldo em tesouraria negativo, positivo. Dessa forma, o passivo operacional estaria financiando todo o capital de giro. Isso é ruim? Isso é bom? É arriscado. Por quê? Se você conseguir manter essa situação do passivo operacional financiando todo o capital de giro ad eterno, sem problema. Você vai ter dinheiro em caixa, você não está inadimplente, você não está faltando dinheiro, você tem dinheiro no cofrinho aqui, está aqui, está positivo. Só que se o seu fornecedor, se o seu passivo operacional puxar o seu tapete, mudar a regra, alguma coisa acontecer, o que vai acontecer automaticamente? Essa necessidade aqui vai ficar positiva. E aí, o que vai acontecer? Você vai sair da posição e essa saldo de tesouraria vai ficar negativo. Se isso aqui ficar positivo e isso aqui ficar negativo, você vai fazer o quê? Sair de arriscado para péssimo, que é a pior posição. Então, tem que tomar cuidado. Qual é a vantagem dessa posição? Se você conhece essa dinâmica e está numa posição arriscada, você tem dinheiro para fazer mudanças, você tem dinheiro para implementar algum tipo de mudança de gestão e sair dessa posição. Isso aqui não tem uma hierarquia, você começa aqui no primeiro, vai descendo, vai falir aqui no último. Você pode falir uma dessas três posições aqui, insatisfatório, ruim ou péssimo. E quando pula de um para o outro, não é de forma linear. No caso aqui da insatisfatória, o que acontece geralmente? Essa necessidade de capital de giro vai aumentando,
e vai ficando cada vez mais negativo aqui o saldo de tesouraria. E à medida que isso vai acontecendo, esse capital de giro aqui vai minguando, de maneira que uma hora ele fique negativo. Então, se aqui ficar negativo, positivo, negativo, você pula de insatisfatório para péssimo. Você não passa pela posição ruim para depois ficar péssimo. Você já tem um salto aí direto. Então, esse modelo aqui foi desenvolvido na década de 70, voltado exclusivamente aqui, foi desenvolvido no Brasil pelo pesquisador Michel Fleurier, de acordo com as necessidades do Brasil, que são diferentes das necessidades dos países do primeiro mundo. Então, para países emergentes, que têm uma instabilidade econômica maior, tem um custo de capital maior, tem muito risco regulatório, e entre outros fatores, esse modelo é muito mais preciso e fácil de aplicar do que os modelos que são apresentados nos livros norte-americanos. A maior parte das dificuldades que nós temos aqui, eles não têm. Eles têm custo de capital baixo, eles têm baixa carga tributária, eles têm um ambiente de negócio favorável, menos agressivo. Então a gente tem uma série de facilidades que nós não temos. Então esse modelo aqui realmente é muito mais interessante do que outros modelos. Para exemplificar, eu apliquei esse modelo em várias empresas. Caso Varig, Parmalat, empresas Vigor, Submarino, Lojas Americanas e a Microsoft. Então vamos fazer pequenos comentários aí de cada um deles. Na Varig, foi próximo da sua recuperação judicial. Então, nesses anos aqui, 2002, 2003 e 2004, você tinha o capital de giro, necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria, todos eles na posição ruim. Então, posição ruim aqui, ela não chegou no péssimo para ela quebrar. Ela quebrou aqui na posição ruim. A Parmalat foi no auge da crise também. Crise lá na Itália, que gerou uma crise aqui na Parmalat Brasil. Então aqui a gente tem uma situação péssima em todos os anos. E ela não faliu, ela se recuperou. Então você vê que ventos vão para um lado, vão para o outro. A Vigor, que é a empresa de alimentos, está na posição insatisfatória aqui, ficou nesses 3 anos na posição insatisfatória. É perigoso ficar nessa situação insatisfatória. Pode ficar insatisfatório, e uma hora pular para péssimo. Então tem que abrir o olho. Submarino tem uma questão bem interessante. Ela começou numa situação péssima e pulou para o sólido. Como é que ela conseguiu essa proeza aqui? Da seguinte maneira: ela tinha um negócio inicialmente que era venda virtual, mas só de livros. Em um dado momento, alguém percebeu que o modelo de negócio não era esse, vender livro, só livro. Teria que vender outros produtos. Então, ela teve uma injeção de capital, mudou o seu modelo de negócio e deu muito certo. Se recuperou aí, está muito bem, obrigado. Lojas Americanas, saiu da posição do arriscado aqui, que eu falei. Abre o olho, tem que sair, veio para a posição sólida, bacana. E a Microsoft aqui, excelente em todos os anos. Muito obrigado por assistir os vídeos e até o próximo.